Fala galera, tá começando mais um Pai de Quem? Eu sou Bruno Piscinato, jornalista, repórter esportivo, mas eu sou pai do Pedro, pai do Léo, e é por isso que a gente vai falar de paternidade aqui. E porque na verdade a paternidade não é a minha paternidade, sim a paternidade do convidado. E dizem que ser pai tem que maratonar para ser pai. Então nada melhor que ter um maratonista aqui. O Wellington Cipó, seja bem-vindo. Você é pai de quem, Cipó, para começar? Opa, sou pai do José Arthur, 4 anos. E é como você falou, né? Para ser pai tem que ser não maratonista, ultramaratonista. A gente vai falar aqui, vai ter que correr mais para ser pai do que correr uma maratona. Demais. Antes de começar o treino, você já está correndo atrás da criança. Já. Mas, ó, antes da gente falar do pequeno... Como é que é o nome dele mesmo? José Arthur. Antes da gente falar bastante do José Arthur, vamos passar a ficha aqui, corrida do Wellington. É Wellington Bezerra da Silva ou é Cipó? O Wellington Bezerra da Silva, nome registrado em cartório, e o Wellington Cipó é o nosso nome artístico. Vamos lá, o Cipó, para quem não conhece, quem não é do mundo da corrida, vale a pena conhecer, o cara tem uma história lindíssima, a gente vai falar aqui, mas ele é atleta da aeronáutica, né, Cipó? Hoje eu sou terceiro sargento. Eu servi o exército, eu posso fazer, então. Terceiro sargento da aeronáutica? À vontade. O terceiro sargento da aeronáutica, eu faço parte do programa de apoio ao atleta de alto rendimento, tem nas 3 forças, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, e eu tenho a honra, né, de servir o Brasil de uma outra forma, né, já faz 3 anos que estou lá. Serve o Brasil no caso da Aeronáutica e serve o Brasil na corrida, nas maratonas. O Cipó, vamos lá, algumas representatividades do Brasil aí. Você foi campeão sul-americano de cross country, né, que é aquela corrida mais... Isso, em 2014, né, quando eu comecei a me destacar no cenário nacional, foi uma das minhas primeiras conquistas internacional, então é uma coisa que marcou muito para mim. Foi isso aí. Aí você já representou o Brasil mundial de maratona, mundial de meia maratona, e você eu estive lá com você, Jogos Pan-Americanos? Nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, né? Foi uma competição também que marcou muito, porque eu comecei no esporte inspirado nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007, na vitória de Franco Caldeira na meia maratona. E 12 anos depois eu estava lá no Peru representando o Brasil na maratona. Eu estava lá, o Cipó teve um probleminha no pé aquele dia, mas enfim, representou... Completei, né? Lindamente, completou. Maratona tem que completar, né, Cipó? É isso aí, completou a maratona. Cipó tem vários resultados de maratonas nacionais. Segundo lugar em Curitiba, 4º lugar Porto Alegre, que é uma das provas mais difíceis. Prova curta também, né, Cipó? Você corre tudo, 10 km, 21 km, o que tiver, você vai lá e belisca. De 5 a maratona, a gente tá lá, meia maratona, né? Apareceu? Meia maratona, 10 quilômetros também. Na verdade, essas provas curtas, elas servem de base para preparação para prova grande, que é a maratona. E aí, o Cipó então, eu entro como treinamento. E o Cipó tem experiência não só no Brasil, não. Já correu, vamos lá, Berlim, eu estava lá com o Cipó. Eu corri com o Cipó. Foi em Berlim. Eu nem vi o Cipó, porque eu corri para 4 horas e 20. Cipó foi melhor brasileiro. 11º ou 13º, né? 11º em Berlim. Eu lembro que você falou que por uma posição não beliscou a premiação. Não, mas assim, para mim, Berlim foi marcante por ter sido uma prova histórica, né? Que fazia 20 anos que um brasileiro tinha ganhado lá e quebrado o recorde mundial, o Ronaldo da Costa, que estava lá já, gente. Né, e aconteceu o recorde mundial atual, né, que não é mais atual, do Eliud Kipchoge, que ele correu 2:1:36, né? Aí ele voltou lá de novo, correu agora, ano passado, 2:1:09, eu acho. Isso aí. Se não tivesse o Kipchoge, você pode estar entre os 10, mas vamos lá. Agora, a gente vai falar muito de esporte, porque a gente quer a ideia do pai de quem é mostrar o pai que tem por trás de um atleta, de um médico, de um jornalista, seja lá o que for. Me conta um pouquinho, vamos lá, falando sobre paternidade. Quando é que você descobriu que ia ser pai? Você já era atleta, obviamente. Assim, ser pai eu tinha um sonho, né? Um grande sonho de ser pai. E eu sempre conversava com a minha companheira. Na época ela cursava faculdade. Não dá, eu curso faculdade, o trabalho está muito cheio. E por incrível que pareça, quando eu voltei de Berlim, aconteceu que o Arthur foi concebido. Então foi ali, 2018. Quando a gente... Você estava voando, literalmente, voando, 1 mês, 2 meses fora, em campo de treinamento, sabe? Aquela vontade, aquela saudade. E aconteceu que... Mas vocês estavam tentando ou foi por acaso? Assim, a gente tinha parado de usar método contraceptivo. Sim. Né? Então, era quando poderia acontecer, no momento que Deus quisesse. Qualquer hora, o momento que Deus quisesse. E eu fiquei numa felicidade muito grande, né? Quando eu fiquei sabendo,
Então vamos lá, como é que você ficou sabendo? Ela fez alguma surpresa? Ou não? Como é que chegou pra você? Se pô, vai ser pai, rapaz. Eu já tinha feito uns 2 testes já, né? Já tinha feito os 2 testes. Aí, quando ela fez 2, ela falou pra mim, eu digo, vamos fazer outro aí pra gente ter a certeza. E aí, depois que a gente teve a certeza, a gente foi no médico, aí confirmou. Né? Aí confirmou. Confirmou, eu tava com 2, 3 semanas. E aí você falou aí que era seu sonho. A vida, eu tinha 30 anos. A gente tem muitos sonhos na vida, né? Mas era realmente um sonho seu Era meu sonho, né? Apesar de, assim, a vida de atleta ser uma vida corrida, né? Eu via muitos colegas meus atletas, já um pouco mais velho, que às vezes não tem um relacionamento estável, não tem uma família, é a opção de cada um, né? Mas eu sempre fui aquele cara caseiro, fui um cara que, sou um cara que eu tive meu pai muito presente, né? Tenho ainda hoje. E eu sempre sonhava com isso, né? E aos 30 anos isso aí aconteceu, e num momento bom, né? Porque eu estava vindo de bons resultados, tinha vencido 2 campeonatos brasileiros de corrida de rua, tinha vencido a 10 milhas da Garoto, que era uma grande prova que tem no Brasil, lá no Espírito Santo, e o resultado de Berlim também, que foi um resultado positivo que me botou na briga para estar disputando as grandes provas junto com a seleção brasileira, né? Então, dá para dizer que era o seu melhor momento. Foi o meu melhor momento. E quando é que você descobriu que era um menino? Você lembra, assim? A gente foi fazer a ultrassom, né? E, tipo assim, pra mim, o que viesse, o que Deus mandasse pra gente, tava tudo bem, mas um menino seria uma felicidade maior, né? E quando a gente foi fazer a ultrassom, que o médico falou pra mim, foi aquela coisa, sabe? Chorei na hora. Claro, pai se emociona, né? E assim, eu acompanhei todo o processo de pré-natal. Né? Então, em todas as... Um pai presente. Em todas os pré-natais, as consultas, assim, eu deixava o compromisso e ia. E até a última, né? Quando foi na última, faltando... Porque vida de atleta é isso, né? Às vezes tem que ter prova, tem treino, mas você dava um jeito de encaixar. Isso. E o Arthur foi acelerado, ele nasceu antes do tempo, nasceu com 36 semanas. Com 36 semanas dá o quê? Dali uns 8 meses, quase 8, 7 para 8. Aí o que acontece é que, tipo, um dia de treino normal, a minha companheira já estava bem cansada, minha esposa, ela já ia pedir licença do trabalho, e ela tinha um exame para fazer, uma ultrassom, e eu ia deixar ela para fazer e ia treinar, né? E ela pegava um Uber e ia para o trabalho. Depois, não, eu vou esperar, esperei. Só que quando ela sentou lá, deitou na maca que fizeram o exame, descobriu que teria que fazer uma correria de urgência. Não, esquece o treino. Esquece o treino. Aí a gente foi para o hospital e chegou lá e já pediram uma internação e um parto, né? Ela... Ou seja, nem precisa se preparar. Ela teve uma síndrome que chama eclâmpsia. Nossa, então... E aí eu me vi em um momento difícil. É mesmo? Teve que fazer um parto de urgência, não tava assim, as coisas já estavam prontas, as malinhas, sim, essas coisas, né? Aí ela já ficou no hospital, não voltou mais para casa. Imagino que ficaram nervosos, né? Assim, com essa coisa. Mas, principalmente eu, né? Que eu não sabia o que fazia, né? Porque quando eu cheguei, tipo, enquanto eu fui estacionar o carro, ela foi abrir a ficha de atendimento. Quando eu cheguei, ela já tinha entrado, eu não vi esse momento, né? E quando eu encontrei com ela, ela falou, olha, pediram para assinar alguma coisa na administração do hospital. Quando eu cheguei lá, eu tava pedindo parto. Não vim com roupa para isso. Eu susto, né? Eu aguardei já, botaram ela para tomar os primeiros cuidados, né? E já isolou, não deixou comer mais, nada. Isso aí aconteceu umas 7 horas da manhã, eu ia deixar ela aqui no atendimento, aí 8 horas eu deixei ela no hospital, são as 9 horas aconteceu isso. Aí quando foi umas 6 da tarde, aí a médica veio conversar com a gente, né? Eu fiquei com ela lá o dia inteiro, e aí eu perguntei, doutora, mas se um repouso, alguma coisa assim, não daria? Ela, não, segurar, porque senão ela não está produzindo líquido amniótico, então corre risco os dois, vai ter que fazer. Então foi um parto de risco. Foi um parto de risco. Aí eu voltei para casa, busquei a mala, né? Tomei banho, troquei de roupa, busquei a mala. Nervoso, sabe aquele medo? Aí ela fez a cirurgia, foi direto para UTI. Ela foi para UTI? Foi para UTI e o José Arthur para neonatal. E você desesperado? E eu voltei para casa desesperado, né? Depois. Porque você não podia... Tipo, eu não podia estar com ela, não podia estar com ele. Nossa. Sabe aquela noite que você não dorme, nada... É um momento tão esperado e tanta aflição, né? Tanta aflição. A aflição do medo, que é uma coisa muito triste, né? E nessa... Né, tipo, você não tem contato, né? Porque lá na UTI não tem telefone, não tem nada.
E eu voltaria no outro dia 7 horas da manhã para visitar ela, e as visitas para o José Arthur na neonatal era 2 horas da tarde, né, às 14 horas. Então, quando eu voltei, eu soube que ela teve hemorragia à noite. Ela teve hemorragia, ela ficou 2 dias, teve que fazer transfusão de sangue e tudo. Como é o nome dela? Isso aqui é um podcast pai de quem, mas vamos falar da mãe, que a mãe é sempre muito importante também. Pai é importante, mas a mãe é foi guerreira, né? Josilene. De Josilene. Aí eu voltei de manhã para visitar ela e tal. Aí fica pouco tempo, fica tipo 40 minutos, 1 hora no máximo junto ali. E à tarde voltava para ficar com a criança, né? E aí nessa época você parou de treinar? Não, fiquei totalmente. E era a época que era para chegar para os Jogos Pan-Americanos, tipo, isso ninguém 60 dias para os Jogos Pan-Americanos. Aí tava debaixo dos bastidores. Isso aí dos bastidores ninguém sabe. A vida do pai, do marido, né? Aí eu voltava, eu ficava olhando para aquela criancinha pequenininha. Aí eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não sabia cuidar, nada. Porque assim, o que era que estava programado? Da criança dele nascer entre 10 de junho até o 20 de junho, mais ou menos. Sim. Então estava programado, como a gente mora só aqui em São Paulo, a gente não tem família aqui em São Paulo, estava programado para minha mãe vir ajudar a gente. Só que estava programado para essa época. Não, estava programado para ela chegar dia 8 de junho. E o menino nasceu no dia 28 de maio. 28 de maio. Foi, no dia 28 E ele ficou quanto tempo Aí ficou 5 dias. Na UTI? Foi, ela ficou 2, ela saiu, foi para o apartamento. E eu falei, e agora, o que é que eu vou fazer? E imagino que esses dias, quando só você podia chegar perto dele, você podia chegar perto na neonatal? Só eu podia ir na neonatal. Eu ia 2 vezes por dia, né? De manhã, 7 horas da manhã e às 14 horas. E deixa eu te perguntar, porque essa experiência de parto eu não tive. Um parto, né, prematuro, vamos dizer assim. Entrega na mão do pai logo que nasce? Não, na hora que nasce não. Ele só mostra só e já leva já. E como é que você se sentiu ali nessa hora? Assim, você se emociona, a lágrima vem no olho. É um momento assim que... Um momento você da vida, né? Da chegada da vida, assim, você não esquece nunca. Porque eu tava meio nervoso, eu não queria ir. Eu não queria ir, tava meio nervoso, né? Mas só que assim, ela tava numa situação bem mais pior do que eu, né? Correndo risco de vida, eu precisava estar ali, pegando na mão dela, né? Algo assim. E quando nasceu, ele já nasceu chorando já, né? Aí aquele olhar bonito, rapaz. Mas você não tocou? Eu não toquei, só pegaram, mostraram pra mim, pra ela e levou. Aí, depois, eles pediram pra mim sair da sala, eu saí. Nem ela tocou. Também. Nem ela tocou. Aí, tipo, eu vi ele passando já dentro da incubadurazinho, no caminho, no corredor, assim, eu olhei assim, meu Deus, Deus que cuide pra gente, né, e Deus cuidou muito bem, e hoje tá um menino saudável. E aí, nesses dias de pré-natal, aí você poderia... Tinha aquela coisa de colocar a mão dentro da incubadora? Depois de uns 3 dias eles orientaram, eles deixaram, mas antes eles não deixavam, não. E como é que foi? Você lembra da primeira vez que você eu lembro, eu botei o dedozinho assim pra ele pegar, eu pegava, tipo assim, é fraquinha a criança, né, mas quando ele pega assim, é uma emoção muito grande, Bruno, só vivendo pra saber, sabe? Imagino que não deva sair você deve lembrar como se fosse hoje, deve saber certinho, né, tudo que aconteceu. Sim, com certeza, cada imagem assim. Aí ficou 5 dias. 5 dias e aí eu fui pro quarto. Aí eu ficava com ela no apartamento, né? Sim. No apartamento com ela lá. Nem vim em casa, almoçava no hospital, tomava banho, tudo. E depois de 5 dias ele saiu do neonatal, só que aí o hospital não queria deixar ficar lá mais, né? Porque tem um procedimento do convênio, alguma coisa, então tem uns dias limitados. Eu falei, e agora? Eu vou levar ele pra... E ela ficava muito nervosa. A sua esposa? Porque, tipo, eu tava lá no hospital, não sabia o que estava acontecendo. Ninguém falava quando era que ia dar alta. Sim. Né? E o tempo passando. Aí eles queriam que eu levasse a criança. Eu digo, eu vou levar quem vai cuidar. Se eu for embora, quem vai viver a mãe? Né? Até arranjar uns amigos dispostos a cuidar. Ela não teve alta. Ele teve alta. Ele teve alta e ela não. E aí como é que você resolveu? Aí depois que ele saiu do neonatal, ele ficou mais uns 2 dias no berçário, né? No berçário. Sim. Aí à noite levava para dormir lá com ela e tal. Aí depois eles queriam que tirasse do hospital. Só que aí tinha umas enfermeiras que já foi ficando amigo da gente e tal. Aí uma médica também, a pediatra, que ia ver ele. Aí conversou com a administração do hospital. E aí ele pôde ficar. Eles deixaram e ele pôde ficar até o final, né? Até o final da internação dela. Até o final da internação dela. Ela ficou 14 dias. 14 dias. 14 dias. 14 dias no hospital e ele também. E ele também. Aí foi lá dentro do hospital que eu aprendi a dar banho. Tipo, eu aprendi a dar banho porque as enfermeiras, né, que davam banho, elas me ensinaram a dar banho nele. Então, tipo, foi tudo. Quando saiu de lá, eu já sabia fazer tudo. Foi bom que eu fiz o curso. Compreensível. Geralmente as pessoas têm 3 dias, 4 dias no hospital. Mas assim, 10 dias total eu não treinei.
né, durante esse tempo. Num período muito perto do PAN. Aí depois que a minha mãe chegou, aí foi que eu consegui equilibrar, minha mãe ficava com ela, porque não dava para mim sair, e às vezes precisava dar uma mamadeira, trocar essas coisas, e tinha que estar lá. E, assim, voltando talvez ali pro dia, um pouco antes, quem escolheu o nome? José Arthur foi você, a esposa? Tem outra confusão aí na história do nome. Nome sempre dá confusão, rapaz. A história do nome era o seguinte, ela escolheu Arthur. Ela só Arthur, Arthur. Aí, mas o que é que eu vou fazer? Eu queria botar José Arthur, né? Você queria José Arthur. Porque o meu pai é José Jailson. Então você queria José, e ela queria Arthur. Aí você deu a ideia de juntar. Não, aí o que é que acontece? Ela Arthur. Aí chega o dia que o pai vai registrar, né? Não acredito, pô, pelo amor de Deus, não me fala um negócio desse. Sério, cara. Aí eu fui registrar. Aí quando eu cheguei no cartório, aí eu botei lá, José Arthur Bezerra Santos. Não, mas você já tinha falado pra ela que você ia botar? Não falei. Aí eu botei. Não, calma, né? Você não pode me dar mata, ideia pro pessoal. Não me mata. Aí eu botei Arthur Bezerra Santos. Só que assim, eu falei... Porque quando eu era pequeno, meu pai me chamava de José. Até hoje, meu pai me chama de José. Certo. Meu pai é José. Eu chego na minha casa... Mas peraí, seu pai te chama de José, mas você não tem José no nome. Eu não tenho José, mas me chamam de José lá em casa. Aí, o que acontece? Quando eu cheguei no cartório, eu escrevi José Arthur Bezerra Santos. Só que eu fiquei pensando... Só José Arthur Bezerra, que é o meu sobrenome, sim. Santos, que é o sobrenome da família dela, né? Certo. Eu falei, mas eu queria dar uma homenagem pro meu pai, né? Do José, né? Aí eu pensei, digo, pô, você pode acrescentar um pouquinho? Ela falou, depois que acrescentar, não tira não. Aí eu escrevi pra trás. Aí escrevi o José. Aí você tinha colocado Arthur só, e depois você foi e colocou o José. Aí eu botei o José atrás, porque eu botei já com um espaçozinho assim. Aí eu fiquei pensando, né? Eu quero ficar duro, rapaz. E foi. Agora a parte melhor quando eu falei pra ela. Isso, eu quero saber. Não, quando eu falei pra ela, quase que eu morro, né? Porque ela ficou brava comigo na hora, assim. Deve estar brava até hoje, então. Depois ela começou... Porque tem muito Arthur, né? Então, então agora... Depois ela... Você já tava pensando na frente. Acho que tava pensando... Eu já sabia que ele ia ser diferente. Eu só gosto de ser chamado de José. Você fala José, ele fala, meu nome não é José. Ele fala, meu nome não é Arthur, meu nome é José. E na escola, todo mundo chama de José, em qualquer lugar. Assim. Meu Deus, mas ela ficou muito brava, não? No momento, sim, né? E principalmente na situação que ela tava. Nossa, assim, ela desculpa, né? Olha. Desculpa, mas aconteceu. E tá bom, né? O José Arthur tá bem hoje. Tá feliz com o nome. Tá feliz. E aí, bom, toda essa parte dramática do parto, aí foi para casa e daí em diante tudo bem. Saúde, tudo bem, crescendo, foi tudo certo. Graças a Deus, né? Depois disso aí, a gente só foi fazer as consultas de rotina, né? Que é correria no início, né? Tem que fazer teste de pezinho, tem que repetir essas coisas, e depois o Arthur nunca mais ficou doente. E aí, assim, eu tenho aí é uma opinião minha, né? Eu queria a opinião sua também. A mãe, ela já a maternidade já, enquanto ela tá gerando a criança já tá ali, acho que já tem muita transformação para a mãe. É lógico que o pai acompanha, vai lá na consulta, né, escolhe, né, participa de tudo. Mas eu falo que assim, que o pai vira pai a hora que a criança chora ali, a hora que sai choque, que vê ali, parece que vira tudo na vida. Você tem, assim, uma sensação de, tipo, depois que ele nasceu, aí mudou tudo mesmo? Assim, apesar de eu estar num momento difícil, não conseguir treinar, tudo, meus melhores resultados veio depois do José. Porque, assim, eu tinha corrido Berlim o ano anterior, tinha corrido bem, mas o primeiro semestre de 2019 não foi um primeiro semestre bom para mim. Eu não estava ganhando provas grandes, né? Eu vim ganhar alguma coisa depois dos Jogos Pan-Americanos, né? E, assim, foi no momento mais difícil que eu achei que eu não iria suportar que eu consegui os melhores resultados. Porque, assim, o que aconteceu? Quando o José nasceu, eu estava num momento difícil, que eu estava desempregado, que eu tinha sido mandado embora do clube que eu corria lá em Belo Horizonte. Do Cruzeiro. O Cruzeiro fechou. O Cruzeiro fechou, o Cruzeiro acabou, e eu vou te falar, teve algumas escolhas que eu fiz, tipo, eu não comprei um tênis apropriado para mim correr os Jogos Pan-Americanos, porque o dinheiro de eu comprar o tênis, eu comprei o enxoval do Arthur. Isso ninguém sabe, né? Isso ninguém sabe, né? Debaixo dos bastidores. Essa parte do esporte olímpico ninguém sabe. Ninguém sabe. Hoje, graças a Deus, né? A gente tem uma vida mais estabelecida, mas naquela época, tipo, eu tinha mandado embora. Claro que eu tinha uma reserva. Mas reserva é para uma emergência, né? Se você puder reservar mais ainda, e eu tive que fazer essa escolha naquele momento.
E tinha muitas horas na noite, assim, que eu acordava para fazer mamadeira, por exemplo. A criança chorava, eu tinha que cuidar, minha esposa estava operada, não podia fazer muitas coisas. Então, o banho era... Minha mãe estava para ajudar a gente, mas, tipo assim... Ajudar, não para fazer tudo. Né? Para fazer tudo. As coisas de pai e de mãe, ficava tudo por minha conta. Entendeu? Minha mãe lavava uma roupa. O que a gente sabe, mas descanso é treino pro atleta, né? Descanso é assim, o cara treina 2 vezes e ele tem que descansar, porque o descanso é uma parte essencial do atleta. E naquela época não dava muito para descansar. Mas mesmo assim... Principalmente à noite, né? Então, assim... Eu tinha muita cólica. Né? Uma das ideias, assim, do podcast, do Pai de Quem, é mostrar e falar o quanto é importante ser pai, né? É lógico que ninguém tá tirando aqui, maternidade é extremamente importante, é muito importante ser mãe. Mas é muito importante ser pai também. E você foi pai nessa hora? Assim, trocar fralda, acordar de noite. Até hoje eu faço, eu tô bem. Até hoje você participa. Até hoje eu participo. Não é porque tem 2 treinos no dia, não, que tá lá. Ajuda. Leva na escola. Ajuda não. Divide, né? Divide, porque né? Pai não tem que ajudar, pai tem que dividir, não é isso? Isso. Assim, minha esposa, né, ela é muito compreensiva. Né, ela compreende quando eu estou competindo, sim, quando eu tenho que viajar com alto rendimento, quando eu tenho que fazer um treino, ela deixa os afazeres dela para cuidar, mas também quando ela quer fazer, ela corre também, né? Quando ela quer fazer as corridinhas dela, ou quer viajar, ou fazer alguma coisa também, às vezes eu abro mão de alguma coisa para conciliar, né? Para todo mundo. Você falou aí, é legal a gente falar de viagem, porque atleta viaja muito, né? E aí pensando, o PAN você falou 60 dias depois dele nascer? Quando eu estava lá no PAN, 28 de julho, ele completou 60 dias, 60 dias. 2 meses. E assim, foi a primeira viagem que eu fui lá. Não é uma viagem que você fala, eu vou viajar hoje, corro amanhã e volto. Não, tem todo um período de aclimatação. Vocês vão um pouco antes, né? Eu lembro que vocês treinaram 7 dias, 8 dias. Como é que foi, cara, viajar com seu filho com menos de 2 meses? Assim, cara, a saudade fica muito grande, o coração fica em casa. Né? Até hoje? Hoje é um pouco mais diferente. Tá mais calejado. Hoje já tá mais calejado. Porque, assim, a primeira viagem que eu fiz, minha mãe ainda estava aqui, cuidando. Quando eu fui pro PAN, minha mãe estava em casa ainda. Minha mãe ficou 3 meses em casa. Sim. Então, a primeira viagem que eu fiz, eu fui pro Rio de Janeiro, eu fiquei 2 dias. Mas a saudade é muito grande, né? Porque é aquela pessoinha que depende de ti todos os dias, né? É você olhar, você ouvir o choro, você acalmar. Eu falo que às vezes a gente sente mais saudade que eles mesmos, né? Eles, assim, eles não sabem, às vezes, identificar, mas a gente também fica... E, assim, o que mais me doeu foi botar na creche com 6 meses. Quando acabou a licença maternidade dela, e eu tinha que treinar, e a gente teve que optar para deixar na creche. Aí foi difícil para você? Aí foi difícil, esse momento foi muito difícil. Aí veio a pandemia, aí foi um momento que a gente tirou da creche, eu não estava treinando, não estava competindo na época, e foi um momento muito gostoso que a gente ficou muito grudado, sabe? Muito junto. Mas agora, passou a pandemia, as coisas voltaram totalmente ao normal. Ele tá com quantos anos? Tá com 4, completou 4 agora em maio. Acabou de fazer 4 anos. 4 anos. E você continua viajando, competindo, inclusive, vou aproveitar que você tá com essa pulseirinha, aqui, ó. Se for brasileiro, daqueles brasileiros, né? Esse aqui é atleta que vale a pena. E tem também aqui, ó, do lado a bandeira do Quênia, né? Você teve no Quênia por um período de treinamento, é isso? Eu fiquei no Quênia fazendo um camp de treinamento. Quanto tempo? Fiquei 37 dias. E o José Arthur, rapaz? O José Arthur... eu já tinha ficado algumas vezes fora, tipo 1 mês em Campo de Jordão, fazendo camp. Mas Campo de Jordão tá perto, então o fuso horário é o mesmo, para você ligar, chamar uma chamada de vídeo. Hoje tá mais fácil por causa da chamada de vídeo. Sim, né? E assim, daquela coisa, né? Aconteceu alguma... Tá em São José, aconteceu alguma coisa, você vem pra cá. Aconteceu alguma coisa, você vem pra cá, né? E quando você vai pra fora do Brasil, fica aquele gelo no coração, né? Pra tudo dar certo. E aí, assim, eu também, pela profissão, acabo viajando, às vezes, acho que não tanto quanto atleta, mas acabo viajando. Eu não gosto muito de voar, nunca gostei, mas depois de ter filho, eu fiquei mais cagão ainda. E vocês pegaram um trecho, acho que foi complicado, não foi? Eu lembro que eu te acompanho nas redes sociais, tava tendo a guerra do Sudão, né? Teve um ataque aéreo, alguma coisa lá, e a gente não sabia nada. Aí a gente teve que descer em Uganda, na capital da Uganda. Só que assim, eles falaram 2 horas antes. Não, eles falaram assim, 2 horas antes que ia fazer um pouso em Uganda, porque tava alguém passando mal no avião. Esse foi o boato que rolou. Sim. Aí, quando desceu em Uganda, aí ninguém sabia, tudo no off ali. Aí as pessoas começaram a ligar o Wi-Fi, né? Teve um sinal de Wi-Fi, alguma coisa. Aí que a gente ficou sabendo do ataque do Sudão. E aí dá medo, assim. E aí não só pelo Sudão, né? Esse é um caso extremo que a gente tá falando. Mas depois de ser pai,
Você ficou mais medroso em alguns aspectos? Não, com certeza, né? Porque você tem uma pessoa que depende de você, né? Eu falo que eles deixam a gente mais corajoso. E mais medroso também, né? Porque você pensa toda hora, tudo que você quer fazer pro teu filho, né? Sim. Você quer juntar um dinheiro para um dia botar para estudar em uma escola boa, né? Você quer construir um patrimônio para deixar o teu filho bem, então você pensa em tudo isso, né? Imagina, você viaja aí não sei quantas horas, acontece um desastre, e como é que vai ficar, né? A gente pensa nisso aí também. E deixa eu perguntar, filho de peixinho ou filho de maratonista? Maratonista vai ser? Ou... Já correu, já. Já levei na corrida do Pão de Açúcar ano passado. Eu gostaria de levar mais, ele pedala bastante. Ele gosta de pedalar. Da bicicletinha dele também, ele pedala muito. Quando eu vou correr, papai vai treinar, quando eu chego com um troféu. Que legal, isso aqui vai passar, tem mais aí. Que legal. Que bem, depois eu vou colocar essas fotos aqui, pô, muito bacana. Ele tá grandão, hein, cara. Também o pai é grande, né? Quantos você tem de altura? 1,88. Ele vai ser grande, então. E ele gosta? Gosta. E como é que é? Papai é corredor? Ele? Papai vai correr. Nesse dia que eu vi nessa corrida do Pão de Açúcar, foi difícil segurar ele antes da prova, que ele já queria largar. Ele ganhou a bateriazinha dele, né? Ganhou a bateriazinha. Muito bacana. Eu gostaria de ter tempo de levar mais, né? Em mais eventos, sim, mas às vezes... E ele te cobra medalha, troféu? Porque a criança começa a entender, né? Quando eu chego, eu entrego pra ele, né? Aí ele fala, papai ganha troféu. Primeira coisa. Quando a mãe dele ganha também, a mãe dele às vezes ganha alguma coisa na categoria, vai correr, essas coisas. Então ele fica super feliz. A mãe dele sai pra treinar, mamãe vai correr? Papai vai correr? Papai já correu? Ele fala sempre... Ele fala isso. Então, tá iniciado no esporte. Opa, já tá... E você acha que vai tomar gosto, assim? É que não... A criança é mais brincadeira, né, cara? Tem que você não é à vontade, eu não cobro, né? Sim, não tá na hora também, né, de querer. Mas o esporte faz bem pra todo mundo, né? Já me pediu um skate, né? Teve a fadinha aí, quem sabe? Mas assim, a gente tá falando do José Arthur, vamos falar mais do José Arthur, mas a ideia do pai de quem é falar sobre a paternidade, mas é falar também da onde a gente vem, né? Eu acho que o filho é o fruto, nós somos a árvore, mas a gente já foi o fruto um dia também. Com certeza. E aí, você já meio que respondeu, mas eu quero saber, você é filho de quem? Sou filho do José Jailson. José Jailson da Silva e da Carmelita Bezerra da Silva. Com todo respeito à dona Carmelita, a gente vai falar do seu José. Do seu José, que não é o José Arthur, que deu nome ao José Arthur também. José. Quem é o seu José? O seu José é um homem muito sofrido. Eu sou do interior, sou da roça do interior. Gente, você nasceu onde? Sou de Tupanatinga. Tupanatinga. A 300 quilômetros de Recife, né, que é a capital do estado. E o José, Sertão. Sertão. O José Jailson é o filho mais velho de uma família com 10 irmãos, eu acho, alguma coisa assim, cada um de um pai diferente. Então, ele foi o cara que teve responsabilidade para cuidar de todos os irmãos, né? E é respeitado por todos. É um cara muito digno, assim, um cara que ensinou o cipó a ser o cipó que é hoje, sempre fazer o que é certo, né, e correr pelas coisas certas. Então, é pelo José Jailson que sempre eu estou aí lutando e buscando vitória, né? E quem é esse cara, assim, você fala, o Cipó, eu conheço um pouco você, esse cara é divertido, você é um cara super carinhoso, um cara, gente boa mesmo. Seu pai é isso aí? Seu pai é um cara mais fechado, até pela criação e tudo mais? Assim, pela criação ele é um cara mais fechado assim, mas é um cara que ele não dá confiança para todo mundo, entendeu? Né? Aquele cara que chega, dá confiança para todo mundo, mas quando ele vê que o cara é firmeza, é amigo assim, é aquele cara que chega e pega na mão firme mesmo. É um cara que se você levar para o seu lado e você fizer as coisas certas com ele, ele só puxa para o lado certo, você tem ele para a vida inteira. O seu José é o filho mais velho, é isso que você falou? O filho mais velho. E você é que ordem do... Eu sou o filho mais velho também. Filho mais velho do seu José? Na verdade, nós somos 6 irmãos, né? Éramos 6 irmãos, hoje somos 3 vivos, né? E você é o mais velho? Minha mãe perdeu duas filhas mais velhas do que eu. Entendi. E eu sou o primeiro com vida. E depois de mim, ela perdeu mais uma outra. Então, hoje a gente tem o Hélio, né? Que tem 2 filhos, eu tenho 2 sobrinhos também. Tem um que é o Isaías, que é 3 meses mais velho do que o Arthur, e tem o Isaac, que tem 1 ano e meio, 2 anos, e meu irmão vive com meu pai lá na roça até hoje, e minha irmã é bióloga. E deixa eu te perguntar, você é filho mais velho, do seu José, o seu José é o que? É sítiozinho, chacrinha? Aquela coisa da roça lá. Da roça. Não
quer sair por nada. Lá planta, lá colhe. Colhe, vende, o que sobra vende, o que sobra dá pros amigos. Essa é a vida nossa. Essa é a vida. E foi lá que você nasceu. Foi lá que eu nasci. E como é que o filho mais velho do seu José, aonde chegou a corrida? E seu pai foi o incentivador da corrida? Ele virou e falou assim: esse moleque tá doido, vai correr em lugar nenhum. Não, como eu sou de cidade interior, não existia corredores, ninguém sabia do esporte, né? Só tinha roça. Você assistia uma São Silvestre na TV, alguma coisa assim, só tinha roça, né? E eu sempre fui da roça, mas eu não gostava daquela vivência da roça, né? Você trabalhou muito na roça? Muito, cara. Até meus 20 anos de idade, dos 10 aos 20. As gerações mudam, né? Mas como é que era o seu pai com você, sei lá, com 5, né? Mais duro? Vai trabalhar, vai sempre ajudar. Duro, né? No Nordeste, a gente sempre teve uma vida dura. Só que o meu pai, ele botava a gente para trabalhar meio período, ajudar lá na roça, né? Não era trabalho pesado, mas tipo, campear os animais, eram os serviços mais leves, entregar o leite e levar o almoço dele na roça, essas coisas, né? E depois... E aí quando a corrida vem, assim, você estava lá trabalhando, estudava provavelmente? Estudava no segundo período. Quando é que a corrida veio para você? Quando é que você teve vontade? E que hora que você falou pro seu José? Falou assim: pai, acho que eu vou ser corredor. Aí o que aconteceu é o seguinte: a corrida para mim já era na infância, porque eu vivia correndo longe, tipo, para campear os animais, para dar água aos animais, para ir levar a marmita do meu pai, essas coisas. Só que a corrida como esporte eu já descobri tarde. Com quantos anos? Porque assim, quando eu trabalhava na roça, eu sempre procurava oportunidades para sair da roça. Então, quando acontecia um cursinho na cidade, eu ia lá fazer um cursinho de informática, um cursinho de secretariado, alguma coisa assim, sempre pensando em um dia em ter uma oportunidade de sair da roça. O meu primeiro emprego foi com 16 anos, eu fui professor de jovens e adultos e alfabetização. Com 16 anos, meu primeiro dinheiro que eu ganhei. Aí, quando eu tinha 18 anos, um dia na escola, estava acontecendo um campeonato de futsal, e eu vi um cara correndo em torno da quadra. Esse cara era o Cícero de Sampaio, ele tinha 28 anos e eu 18, 10 anos mais velho do que eu. E eu perguntei para meus amigos: por que esse cara corre tanto? Que não para de correr esse cara. E não para de correr. Os caras falaram: não, é o Cícero maratonista. Em cidade do interior, quem corre 5 km para ele já é maratonista, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu voltei para casa. Aí o Cícero, eu comecei a conversar com ele, perguntar onde era que ele corria, como era que ele fazia, se ele ganhava alguma coisa, né? Com 16 anos, eu queria saber se tinha algum dinheiro. Tinha 18, né? 18. Aí ele falou das corridas, né? Ele ganhava bicicleta, ganhava galinha, ganhava televisão, ventilador, essas coisas. Eu falei: quando é que vai ter uma corrida? Ele falou: olha, vai ter uma corrida aqui no dia 12 de junho, aniversário de Buíque, né? A cidade do vizinho lá. Aí eu preparei para a corrida, fui lá, comprei um tênis, um short do Barcelona, que eu lembro como se fosse hoje. Aí comecei a treinar para a corrida. Aí o treino que eu fazia era o seguinte: nos primeiros dias eu comecei a correr 3 km, minha perna inchava, doía, cara. Aí eu falei: eu vou para a corrida. Quando chegou o dia da corrida, aconteceu que eu não consegui ir para a corrida, que eu perdi a carona do carro do leite. Eu pegava a carona no carro do leite para ir para a cidade. Caramba. Aí ele falou: não, daqui a um mês vai ter a terceira corrida da fogueira, lá em Arco Verde, 16 de junho. Aí você falou: agora eu vou preparar. Agora eu vou, só que era o seguinte: todos os dias eu saía de casa, pedalava 12 quilômetros para ir para a roça, onde meu pai ficava a semana inteira com a minha mãe. Você já treinava? Minha mãe era merendeira da escola, minha mãe fazia merenda na escola. Aí eles ficavam a semana inteira e eu ficava próximo da cidade, 8 quilômetros da cidade com a minha irmã para a gente estudar. Aí o que aconteceu? Eu ia de bicicleta e voltava de bicicleta. Aí eu comecei a falar: mas eu tô treinando para corrida, eu vou de bicicleta e eu vou voltar correndo. 12,5 km correndo. Eu botava o que tinha. Ia no talo. Aí quando era no outro dia de manhã, eu voltava, aguentava correr uns 5, aí o resto eu chegava caminhando. Aí chegou o dia da corrida, eu fui terceiro colocado na categoria até 18 anos. Tinha a categoria Elite, que era uma categoria principal para profissionais, e tinha uma categoria para estudante até 18 anos. Você pegou em terceiro. Aí eu peguei em terceiro. Ganhou alguma coisa? Ganhei, cara, só que eu fui desclassificado. Minha primeira corrida foi desclassificada. Porque o regulamento era até 18 anos. A corrida foi no dia 16 de junho e eu completo o ano no dia 19 de junho, faltava 3 dias. Aí foram ver o regulamento lá, me desclassificaram. Aí essa história é bem interessante, eu sempre conto ela. Aí era uma loja de esportes que fazia, chamava-se LW Sports. Aí eles deram um voucher para mim na loja tirar uma rede de vôlei. Mas o que é que tinha a ver vôlei com corrida? Eu poderia me dar um voucher para tirar um tênis, né? Aí eu vendi essa rede para um cidadão por R$30 na época. Faz 16 anos que o cara nunca me pagou. Ou seja, foi desclassificado, ganhou uma rede que tinha nada a ver e o cara não pagou. Aí no início, cara, eu sofria bullying,
né? As pessoas perguntavam por que eu tava correndo, que eu tava ficando louco e tal. Minha mãe sempre me apoiou, desde o início. Meu pai viu eu trabalhar e ele falava, meu filho, mas você trabalha, que eu trabalhava até umas 3h30, 4 da tarde, vinha para ir para a escola. Você trabalhou o dia inteiro, depois você volta correndo? Aí eu falei, pai, mas eu gosto de correr. Aí, depois que eu comecei a ganhar as corridas, aí ele começou, tipo, ter gosto. Ele me acompanhar nos treinos, ele tinha uma motinha, né? Então ele ia nas corridas comigo. Acompanhava de moto, essas coisas. Aí depois ele começou a motivar e tal. Aí hoje. E aí, quando você decidiu vir para São Paulo, você veio por causa da corrida? Ou também? Ou assim, era desculpa? Como é que você foi falar pro seu pai? Não, vou para lá porque eu vou virar corredor. Aí o que aconteceu? Quando a gente tava correndo lá na cidade da região, porque eu com 19 anos foi a primeira vez que eu saí da minha cidade, de Tupanatinga, de Buíque, né? Porque eu já morava em Buíque, na cidade do lado, para ir para Recife. Cidade grande. Então foi a primeira vez que eu botei o pé na areia da praia com 19 anos de idade, através da corrida que eu fui correr uma corrida na capital. Aí a gente passava nos comércios arrecadando patrocínio. Coisa simbólica, 20, 50 reais na época. Aí a gente juntava esse dinheiro e tinha uma radialista de nome Edilene Ventura. E essa radialista, ela dava um espaço no programa da rádio dela pra gente falar dos parceiros. E essa radialista arranjou 2 passagens para mim e o Cícero vir correr a São Silvestre em 2008. Aí a gente não tinha dinheiro para vir para São Silvestre. A gente comprou um telefone celular na época, vendeu 600 rifas, arrumou 600 reais, mais um dinheiro do comércio, a gente veio para São Paulo com 1.200 de ônibus, 3 dias. Esses ônibus que vem clandestino aí pelo interior da Bahia. Chegou ali no Brás, eu não conhecia ninguém em São Paulo. Só que aí, quando eu saí de lá, eu vim com passagem de ida e volta. Né? O meu pai chegou a falar comigo, não, meu filho volta, o filho mais velho e tal, não fica lá não, que é pra gente ficar aqui em família, unido e tal. Eu com 20 anos, eu já queria criar asas, né? Eu queria voar, queria ganhar meu próprio dinheiro, essas coisas. Buscar oportunidades de estudar, assim, eu não pensava em ser um atleta profissional, na época não se passava isso pela minha cabeça, mas eu pensava tipo, de arranjar um bom trabalho e depois me estabelecer, voltar lá e montar um negócio e trabalhar, né, com a minha família. E a gente veio para São Paulo, 3 dias de ônibus, depois que chegou aqui em São Paulo, eu resolvi ficar, arrumei um emprego de jardineiro. Ou seja, você falou pro seu pai que você vinha para ficar 3 dias? Foi. Pra minha mãe, eu meio que falei que se eu arrumasse uma oportunidade, pra ele ficaria. Aí eu falei que eu ia ficar 15 dias. 15 dias. Aí depois disso daí, depois de uns 10 dias eu arrumei emprego. Eu cheguei no dia 25 de dezembro, dia 12 de janeiro eu tava trabalhando registrado. E aí, como é que você falou com ele? Aí eu liguei pra ele, né? Não tinha celular na época, comprei um cartão telefônico. E aí? E liguei pra ele e falei pra ele que eu não ia voltar mais, que eu tinha arranjado um emprego. Aí ele ficou triste, né? Ficou triste, por que você quer ficar? Você não precisa ficar aí, tá? Eu digo, rapaz, eu quero ficar porque eu quero buscar oportunidades e eu vou sofrer aqui, mas vai valer a pena. Só que o coração, tipo, queria estar lá. Né? O seu? O meu coração queria estar lá. E o dele queria também. Eu chorava quando as unidades do cartão acabavam, não tinha muito dinheiro para comprar vários cartões, né? E fiquei muito triste. Eu recebi uma carta da minha irmã. Depois de alguns meses, eu pedi, alguns dias que eu estava aqui, eu pedi alguns documentos meus, tipo histórico escolar, né? Alguns documentos assim, e nesses documentos veio uma carta, e que toda vez que eu leio essa carta eu choro. Carta de quem? Da minha irmã, né? Sim. Ela contando, fazia um mês, né? Que parecia que ia fazer um ano que eu estava fora, né? Da tristeza do meu pai, sim. E eu não estar lá com eles. Aí foi ficando. E aí, assim, nessa simplicidade, quanto tempo demorou para você rever o seu pai? 1 ano e 8 meses. Eu fiquei 1 ano e 8 meses sem ir lá, porque assim, quando eu já tava com 1 ano, sim. Aí quando sobrava um dinheiro, eu ia nas corridas. E não tinha vídeo, né? Não, era no orelhão, cara. Então é 1 ano e 8 meses sem ver, realmente. Sem ver, só falava no telefone, tipo, a cada 15 dias, 8 sim. dias, assim, algo assim, né? Aí depois de 1 ano, mais ou menos, eu já tava querendo sair do serviço e voltar, a saudade era grande. Só que assim, eu pensava assim, eu vou voltar sem nada, tal, então eu vou trabalhar, vou juntar um dinheiro, quando eu juntar um dinheiro eu volto, né? Aí foi quando eu recebi uma proposta do Barueri, para vir pro Barueri, já tava com 1 ano fechadinho. Sim. Aí eu tive que ficar mais 8 meses, que era para construir resultados, para, tipo, quando me fizeram a proposta no Barueri, eu ganhava 780 com carteira registrada. Eu morava com o irmão do Cícero, o Cícero voltou para Pernambuco, e eu fiquei morando com o irmão dele, a gente dividia aluguel, uma kitnet juntos,
E só que o irmão do Cícero foi embora e eu fiquei morando sozinho, então o que eu ganhava só tava dando para comer e pagar a conta. Aí o Barueri me chamou, só que na época eles conseguiriam para mim uma ajuda de custo de R$ 200. E se eu conseguisse entrar entre os 8 melhores do Brasil na categoria até 23 anos, no ano seguinte eles me conseguiriam uma bolsa auxílio de R$ 1.000. Você falou Era isso. muito dinheiro, né? Eu digo, eu vou tentar, né? Aí conseguia também a possibilidade de uma bolsa na faculdade para mim. Aí eu falei, eu vou ficar esses 8 meses tentando. Aí fiquei, aí entrei na meta, aí peguei o meu primeiro contrato. Aí depois de 1 ano e 8 meses eu voltei de avião. Porque nessa viagem de 3 dias de ônibus, nessas viagens de 3 dias de ônibus, eu fiz uma jura que eu só voltaria pro Pernambuco quando eu tivesse dinheiro para comprar uma passagem de avião. É muito doido, eu não vou, não. Como é que foi o primeiro orgulho, assim, quando você voltou de avião a primeira vez? E como é que é pro seu pai te ver na seleção brasileira, te ver no PAN, te ver ganhando o Sul-Americano Cross Country, te ver ganhando provas por aqui, porque o Wellington Cipó já é um nome da maratona, da corrida de rua no Brasil. Como é que é o seu José? Ele verbaliza? Ele fala o quanto ele te admira? Sim. Meu pai, assim, ele não tem muito conhecimento da corrida, essas coisas hoje ele já faz a faculdade, hoje tem até uniforme, né? Você leva o uniforme do uniforme, essas coisas pra ele. Então, tipo assim, ele é muito feliz com os meus resultados. Tem muito troféu lá na casa da minha mãe, porque os primeiros troféus, quando eu não tinha casa fixa, sim. Então todo ano eu ia 1 ou 2 vezes pra casa, então eu levava e deixava lá. Então, sei lá, na minha mãe uma vez eu contei, tinha mais de 100 troféus. E ele guarda? Guarda tudo, eles guardam tudo lá. E já foi em corrida comigo, já também. Ele? Já correu. Uma vez a gente fez uma aventura, cara. Eu voltei pro Nordeste de férias e a gente foi para Juazeiro do Norte, porque o povo do Nordeste eles são muito devotos do Padre Cícero, né? Sim. Do Padre Cícero. Tinha uma corrida em Juazeiro, aí eu voltei, pai, vamos fazer um passeio, vamos pro Juazeiro? Aí ele juntou lá mais uns amigos dele, aí a gente foi em 3 motos, né? Mais 2 amigos dele e eu e ele. A gente foi numa motinha CG, 400 km. Pô, sem o seu pai? Eu e meu pai, pra correr em Juazeiro. Aí. E ele correu? Eu correu lá nesse dia lá. E você junto com ele? Ou você lá? Não, eu corri, eu fui quinto na prova e ele chegou lá atrás. Eu digo que eu tenho que ganhar o dinheiro pra ser gastar na prova, vai gastar aquela viagem. Mas ele ganhou a medalhinha dele também. A medalhinha de participação. Quantos anos tem o seu José hoje? O seu José tem 55. 55? Mas novo, rapaz. 55 anos. E ele convive muito com o xará dele, José Arthur? Ele só viu quando nasceu, né? Que ele veio aqui em São Paulo, o José não voltou lá, né? Ele ficou. Quando o José nasceu, ele veio com a minha mãe, né? Sim. Ele ficou 1 mês, minha mãe ficou 3. Sim. Aí hoje fala muito pelo vídeo, né? Vídeo, mas nunca viu. Não, pessoalmente não. Você se acha parecido com seu pai? Sim, eu tenho um mesmo gendeiro, assim, uma coisa firme, assim, sabe? Aquela coisa. Fisicamente assim. Também não? Não, meu pai, eu tenho fotos dele. Baixinho? Ele é baixinho, eu sou mais alto em casa. Eu tirei mais para um estilo da parte da minha mãe. E assim, mas você falou assim, se é parecido, você acha no jeito de ser. Aí você parece com ele. Uma foto dele. Daqui a pouco eu encontro e mostro. Você acha que você é parecido com ele no jeito de ser? No jeito de ser. Sim. Ele é um cara, assim, muito definitivo, sempre gosta da coisa. Eu gosto das coisas corretinhas, das coisas certinhas, sabe? Eu sou um cara que, tipo, eu cheguei aqui atrasado 10, 15 minutos, mas eu não gosto, eu não costumo isso. Mas, assim, isso vem do seu pai. Vem na regra, vem muito dele. Assim. Tem mais alguma coisa assim que você lembra? Tem alguma história que você lembra do seu pai quando você era pequeno? Assim, alguma coisa que você... Tanto de... Esse aquela ali eu levei porque eu aprontei. Eu lembro muito, assim, que quando eu era pequeno, eu ia muito no bagageiro da bicicleta dele, ele jogava futebol, né? Então, ele ia pro campo e ele levava a gente no bagageiro da bicicleta, a gente ficava ali na beira do campo assistindo ele jogar, essas coisas, era bem bacana. Seu pai era bom de bola? Era bom. Ele tinha time também. E você? Você é futebol, não? Nossa, teve uma época que tinha um time lá, eu jogava porque era filho meu. Aí não tinha jeito, não. O negócio é a corrida, realmente. Mas hoje ele não joga mais futebol. Faz uma atividade física, é uma caminhadazinha, assim, uma corrida de vez em quando. Você sente muita falta? Eu sinto. Assim, hoje até que já acostumei, né? Depois que eu sou pai e tudo, assim, meio que eu desliguei o cordão, sabe? Mas, assim, eu sempre... Quando eu ia fazer alguma coisa, até antes de eu ser pai, quando eu ia fazer alguma coisa, um empreendimento, comprar alguma coisa e tal, eu ligava pro meu pai e pedia a opinião dele. Sério, com 30 anos, tipo 28, 30 anos, eu é referência. E dá para dizer que você quer ser pro José Arthur o que seu pai foi para você, sim? Sim, com certeza, né? Ensinar o caminho certo, ensinar a ser a pessoa certa, ensinar a ter respeito pelas pessoas, né? Que foi o que sempre ele ensinou pra gente, né?
O meu pai falava pra gente, nunca pega nada de ninguém, quando você precisar de alguma coisa, você pede, né? E a gente estudava e tinha uma vendinha que o meu pai tinha conta, então ele falava, quando você quiser alguma coisa, você vai lá na vendinha, pede para botar no nome do pai. Aí a gente ia lá, seu Bento, a gente quer uma bolacha. Aí ele botava lá no nome do pai. Né? E nunca deixa de pagar o que você der. Sempre assim, na linha, assim, sabe? Se você vê uma pessoa com fome, ajuda, dá comida. Então, hoje mesmo eu vi uma coisa que eu achei bem interessante, agora quando eu estava vindo para cá no sinal, e um rapaz parou no sinal querendo vender cocada, né, e ele falou, eu falei, não tenho dinheiro, ele falou, não, leva a cocada, anota meu Pix aí, manda o Pix, né, você vê a coisa das confianças das pessoas, sim, né, vai que é uma pessoa que não é confiável, como a cocada do cara e não paga, né, aí eu anotei e tal, quando eu parei ali, já fiz o Pix pro cara. Sim. Isso, né? Vem do seu pai. Isso vem do meu pai. E assim, eu vejo assim, porque quando uma pessoa tá ali, no sinal, fazendo alguma coisa, um artista fazendo uma apresentação, alguma coisa, aquilo ali é um trabalho para ela, né? Sim. Então, tipo, quando eu posso ajudar, eu faço isso porque foi uma coisa que eu aprendi com o meu pai. Você falou aí, você tem ídolos provavelmente no esporte, né? Você falou do Frank Caldeira, você falou, no esporte, provavelmente você hoje é ídolo para muita gente, e você tem os seus ídolos no esporte. Sim, com certeza. Mas o seu pai também é um cara assim que você admira? Tipo, essa coisa do ídolo. É o que você falou, hoje você já é pai, já mudou um pouco mais, mas quando você tinha lá seus 20, estava começando na vida, era um cara, um ponto de referência para você? Ah, sim, com certeza, né? Porque foi sempre o cara que nos ensinou a fazer a coisa certa, sabe? Meu pai sempre foi um cara empreendedor, apesar de não ser um cara com estudo, meu pai estudou acho que até a 3ª, 4ª série, mal sabe assinar o nome, né? E ele era um cara que ele plantava as roças dele, e ele chegava na cidade, tava com abrindo um empreendimento imobiliário, tipo, vendendo aqueles terrenos, alguma coisa, ele ia lá comprar um terreninho. Aí a gente não tinha terra, a gente trabalhava de pulseiro para os outros, trabalhava para deixar a terra pronta, a lavoura lá para metade para o dono. E hoje a gente é dono de uma boa parte das terras da fazenda onde a gente trabalhava, entendeu? Isso por causa do empreendimento dele. Então ele sempre falava assim, meu filho, se você ganhar 100, você gasta 50 e você investe 50. Olha, quer dizer, uma pessoa que não tinha estudo, mas já sabia. Pô, a gente tá mais já pro fim. Você, falando assim agora, olhando pro José Arthur e olhando também pro seu José, você é um cara pro seu filho que gosta de... Porque eu acho que amor não está só nas palavras, né? Sim. Às vezes no gesto tem muito amor, mais do que em palavras. Mas você é o cara da palavrinha mágica, você fala eu te amo pro seu filho? Sim, sempre. Todos os dias. Todos os dias. Brinco, beijo, corro, põe nas costas, brinco. Bagunça. E se você olhar pro seu pai para com você, porque é uma outra realidade, né? A gente tá aqui julgando, é outra época, outro estudo. Ele é um cara também de falar? Ele não fala, cara. Mas assim, tipo... E você fala, se eu chegar lá, um abraço, um beijo, assim, rola. Assim, não é uma coisa de estar todos os dias, tal, mas eu sou assim, de dar a benção, pedir a benção. Né? Eu também ensino meu filho de pedir a benção de manhã, de noite, quando vai dormir, essas coisas. Sim. Então, assim, ele, logicamente, mais firmão, né? Um homem de uma outra geração, não é tanto de falar... Assim, sentimental. Né? Ele demonstra de outras formas. Eu te amo, tá no abraço, tá no jeito, tá na benção, tá nessas coisas. Isso, né? Mas não é de falar. Não é de falar, mas assim, a gente senta muito, conversa, olha no olho, conversa o que tá rolando no sítio, família, essas coisas assim, a gente sempre... E você é de falar pra ele ou não? Também fica... não, eu também não. Não fala, não. Sou meio coração duro também, assim. Com ele, né? Homem com homem. Mas ele sente também. Sente. É porque, assim, hoje já faz 16 anos que eu tô fora de casa, né? Sim. 14 anos. Eu saí de casa em 2008. Né? Então, tipo, meio que você perde um pouco o laço, assim. Sim. Tal. Aquela coisa do dia a dia. Hoje, tipo, quando eu era solteiro, ele nem esperava eu tava chegando em casa. Porque às vezes eu ia competir no Nordeste e chegava em casa de surpresa, assim. Então eu ia pra casa 4, 5 vezes no ano. E as pessoas até falavam, esse cara tá ficando rico? Porque as pessoas achavam que eu tava ficando rico, que eu tava lá toda hora, né? Porque no Norte... O que é que acontece? O cara sai lá do Nordeste, ele passa 2, 3 anos sem ver a família. E você estava voltando. E eu voltava sempre por quê? Porque eu tinha facilidade que eu ia competir ali em Recife, Aracaju, Maceió. Então, quando eu estava perto, eu não perdia a oportunidade de ir lá ver meu pai. Entendeu? Hoje eu já demoro um pouco mais, tipo, nesse período de pandemia aí, eu fiquei 2 anos, 3 anos sem ir em casa. Né? Então, você sente muito isso daí. Sim. A gente falou sobre medos aqui, né? Sobre coragem. Hoje você... Tem medo, por exemplo, assim, de estar longe do seu pai? Você tem medo do seu filho? Você é um cara que... Não viver com medo, mas aquela coisa do cuidado, do tipo... O maior medo que a gente tem é o medo da perca, né?
E a gente sabe que é uma coisa que é um processo da vida Sim. que um dia a gente vai perder, né? E é o maior medo que eu tenho de estar longe. E eu perdi muitas coisas para ser atleta, Sim. né, da minha vida, muitos natais. O último Natal que eu passei com a minha família foi o Natal de 2008, que eu saí de lá um dia após o Natal. Né, de lá para cá, tipo, eu fui convidado para ser padrinho de casamento do meu irmão, era próximo do Natal e eu não podia porque eu tinha uma São Silvestre para correr. Sim. Então eu abri mão de muitas coisas que às vezes eu falo, pô, poderia ter visto tanta coisa, mas poderia não ter alcançado muitas coisas, né? E ano passado eu tive a grande felicidade de minha mãe estar comigo, minha irmã, no Natal. Mas pro seu José ainda não, ainda tem que fazer. Meu pai e minha mãe hoje são separados, né? Faz uns 2, 3 anos que eles são separados. Né, uma coisa que assim eu achei bem tenso quando eu voltei lá da última vez, eu fui em setembro do ano passado, tipo, não ficar no mesmo lugar, né? Tipo, um dia na minha mãe, de repente não estavam juntos. Mas você continua tendo convivência com os dois? Com os dois. Legal. A gente tá falando aqui sobre maratonista, né? É mais difícil ser pai ou mais difícil ser maratonista, rapaz? Maratonista. Ser pai é mais tranquilo? Ser pai é mais tranquilo, né? Porque é uma coisa ali que você vai levando no dia a dia. Maratonista, não, se você não treina, não vai buscar o resultado não vem, não. E aí a gente aqui também, eu quero dizer assim, vamos falar sobre os planos. O pai Cipó, o pai maratonista, o que tem pela frente aí no segundo semestre? O pai Cipó já está com uma idade avançada, 35 anos, eu fiz agora em junho, né? E estou correndo contra o tempo. O grande sonho de um atleta é ir para uma Olimpíada. Sim. Né? E eu vejo que eu estou assim, buscando pelas normas no último ciclo de buscar, né? Porque daqui a 4 anos depois da Olimpíada, eu vou estar com 40, 41 anos. Então já vai ser mais puxado, né? Não sei se eu aguento chegar ao Paulo de Paula, não. Então... Você está visando Paris agora. Estou visando Paris. Para chegar tem que ter algumas metas. A Olimpíada a gente sonha, mas a gente tem que passar por muitas coisas para chegar lá. Outros degraus, né? Mas se Deus quiser, né, trabalhando certinho, se tiver de ser, vai ser, né? No meu currículo já tem que todas as competições, todas as seleções, mas falta uma olímpica. E aí, assim, nesse ciclo até lá, você tem uma prova fora? Vai voltar para o lugar onde a gente se conheceu, Cipó? Eu planejo Berlim. É um dos passos aí para o ciclo olímpico, é uma maratona rápida. Foi a primeira maratona que eu fui na Europa, inclusive na onde a gente se conheceu. Então eu corro lá no dia 24 de setembro. E já estou com uma saudade no peito, que eu acabei de voltar do Quênia faz um mês e pouquinho. E eu volto para o Quênia agora em agosto. Né, eu vou ficar mais 42 dias no pré-prova, vou fazer a prova, então vou ficar quase 50 dias fora. E a saudade é muito grande, né? Principalmente do meu filho, José Arthur. Vai ser 50 dias total, longe dele? Eu fico em Berlim 42, aí fico mais 4, 5 na Alemanha, vai ser quase 50 dias no total. E o complicado do Quênia é o fuso horário, né? A gente tá 6 horas a mais. Então, quando dá para falar, às vezes tá dormindo. Às vezes, tipo, com o Arthur, da última vez, eu conseguia falar, às vezes, no final de semana, mais. Por quê? O que é que acontece? Quando eu tava acordando lá, ele tava indo pra escola, é o horário da escola. Então, às vezes, eu ligava, a mãe dele tava arrumando pra ir pra escola, não dava pra falar direito. Ou à noite, na hora que ele chegava da escola, eu já tava dormindo. Então, não conciliava muito, mas a saudade é muito grande. Então, Berlim, índice, vai tentar índice pro PAN? O PAN, eu acredito que... Já fechou? Já fecha antes, parece que a janela fecha em 18 de Berlim, eu corro dia 24, né? Então, não dá mas eu tenho uma prova prevista na Suíça pela seleção militar, né, o campeonato mundial de meia maratona, certo. Então está prevista essa prova no mês de outubro e vai bater junto com os Jogos Pan-Americanos. Então você vai para essa? Eu ainda não sei, né, que vai depender do que a convocação mandar para a gente fica sabendo meses antes o que é que vai dar, né? Então, se Berlim der bem, porque tem 2 oportunidades para a gente ir para os Jogos Olímpicos, vai fazer um índice direto que é 2:8:10, que é bem pancada, ou correr duas provas forte, aproximadamente eu tenho que correr 2:10 em 2 provas para ter o índice por pontuação. Entendi. Porque hoje a gente só tem uma vaga, né? Ou 2 vagas. Hoje a gente só tem 2 vagas, porque o Daniel já tem desqualificatório. Legal. Né? Então, assim, 2:8 direto eu acho que é difícil para todo mundo. Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Só que treinar dá trabalho pra caramba. Assim, eu fiquei muito triste, né? Porque tipo, se a Olimpíada tivesse sido em 2020, eu teria grande chance de ir para Tóquio, né?
Só que com esse período da pandemia surgiu o Danielzinho, né? Eu tive problema com lesão, aí 2021 meio que deu um atraso, mas tudo tem o tempo de Deus, né? Deus sabe o que faz. As coisas fazem. Lógico, a gente aqui ainda é pequenininho, esse projeto está começando, é uma honra ter você aqui, porque eu quero primeiro trazer pessoas que eu gosto. Boa. E que eu sei que gostam de ser pai, que acho que é mais legal. Mas, apesar da gente ser pequenininho, fala quem apoia o Cipó, porque eu sei quanto é duro ser atleta olímpico. Eu gravo com vocês e, né, conheço alguns de perto. Quem que te apoia? Eu estou vendo que você tá com o símbolo aí da Olímpica. Vamos falar de quem ajuda, merece ter o nome. Graças a Deus, né? Hoje a gente tá num cenário bem confortável, né? Um pouco confortável. A vista 2019, ali, que eu fui por conta, Jogos Pan-Americanos, né? Sim. Hoje eu tô com a Olímpicos, né? Um trabalho que a gente tá com eles começou na pandemia com a criação de um tênis, um calçado chamado Corre 2. Sim. E eu acabei ficando, tô até hoje, e esse projeto ele promete progredir. Sim. Né? Eu tô com a Força Aérea, né? Sou terceiro sargento lá do programa de apoio ao atleta de alto rendimento. É sargento Cipó ou sargento Bezerra ou sargento Wellington, né? Lá não é Cipó, não. E a Blue Logistics também, que é uma empresa que chegou para mim, que eu não esperava muito, chegou em 2021, logo quando eu entrei na aeronáutica, que é um projeto que eles me chamaram para ficar até 2024, o ciclo olímpico. Né, e como apoio, eu tenho alguns apoios, né, a Care Club, que está comigo desde 2018, na onde faz o meu tratamento de fisioterapia. Eu tive lesionado aí, eles me trataram também. E tem o estúdio Active aqui em Alphaville também, que sempre me ajuda também nessa área recuperativa. E a Dux Nutrition, que me fornece suplemento desde Berlim. Legal, tá, João? Isso aí tem que ser apoio antigo, tem que falar aqui. Com certeza. Bom, tem os apoiadores do Cipó. Se você quer contar uma história pro pai de quem, a gente tem as redes sociais, vai lá no arroba. Como é que tá o arroba do Cipó nas redes sociais? Wellington.cipó. O Cipó tem muito seguidor, bicho, cara. Não, se você quiser, encontra. Se você for corredor, procura no Strava, Wellington.cipó, no Instagram. Ou vem correr na Via Parque aqui em Barueri, em Alphaville, que tá sempre correndo na Via Parque. Aí me encontra pessoalmente. Pode seguir nas redes sociais. A gente, se você tem uma história bacana pro seu pai, como a do Cipó, que registrou o nome sem a mulher saber, né? Ou tem a história do pai dele aí, muito bacana. Manda pra gente um vídeo curtinho, a gente vai começar a colocar também nas redes sociais. A história dos pais também, que não são maratonistas ou não são famosos, participa com a gente. Nas redes sociais tá lá. Não sou tão famoso ainda quanto o Cipó, mas a gente lá, pai de quem você pode colocar. Cipó, para terminar, primeiro, a fábrica fechou? De filho? Pai de quem? É só o José Arthur? É só o José Arthur. Fechou? Foi pelo susto que a gente passou. Minha esposa é um pouco mais velha do que eu também, né? Então a gente resolveu ficar no José. Vai ser o filho único. A gente não explicou desde o começo, rapaz. Tô aqui te mandando Cipó. Será que é Cipó porque ele andava na selva? Cipó porque o bicho é magro. O porte físico, né? Porte físico de Cipó. Quando eu cheguei em São Paulo, em 2009, eu tenho um amigo lá em Itapevi que se chama Reginaldo. Foi o primeiro amigo que eu fiz através da corrida. E ele me levava para as corridas, eu não conhecia nada de São Paulo. Ele me levou para uma corrida lá em Mogi das Cruzes. E ele me apresentou para um amigo dele chamado Odilon. E o cara olhou para mim, isso aí parece um Cipó. Aí correndo com o Reginaldo na USP, né? Ele apresentou para outros amigos, isso aqui é o Cipó. Eu passava correndo na USP com os meninos que treinavam comigo em Barueri. E o dono da assessoria gritava meu nome Cipó. Aí eles chegaram na pista, começou a falar, a menina que treinava comigo começou a falar, aí já começou a gritar na cada de competição, tá? Aí chegou. Aí terminou. Não. Gosta do apelido? José. Chama de José, não chama nem de Wellington, nem de cima. Seu filho te chama de Cipó? Não. Não, ele fala assim, eu falo, quem é seu pai? Ele fala, Elton Cipó. Elton Cipó. Elton Cipó. Já. Sua mãe fala, Dijô. E seu pai? Elton Cipó. Show. Cipó, para terminar agora de vez, assim, uma pergunta que é talvez muito ampla, mas o que é ser pai? Ser pai é uma coisa assim que é indefinitiva, né, cara? Ser pai é tudo. É uma emoção muito grande você saber que tem uma pessoa ali que saiu de ti, né? Teu sangue, do teu próprio sangue. Uma pessoa que tá mal, por exemplo, você recebe uma ligação da escola, hoje não tá bem. Você já corre lá, já vai buscar preocupação, mesmo estando longe, né? O cuidado que a gente tem. Então, hoje eu tenho uma ciência do cuidado que meu pai tinha quando eu era moleque. Né? Dá valor a horários, essas coisas. As crianças de hoje são mais impulsivas,
né, mais difícil da gente controlar, tem que botar limites, essas coisas, com essa tecnologia, nesse Sim. WhatsApp, esses desenhos, na minha época não existia Sim. muito isso, então o pai era bem mais rígido, eu procuro ser não tão rígido como o meu pai, mas também ponho uns limites, né, porque tem que pôr mesmo, mas ser pai, assim, é uma coisa inexplicável que, sei lá, a gente pode ficar dias aqui que a gente não vai saber explicar. E ser pai do José Arthur? Nossa, demais. Tinha alguém melhor para Deus mandar para você, não? Não. Veio no número certo. Veio no número certo, né? A gente se bate muito bem, a gente fica sozinho em casa, daí a gente deita, vai dormir, brinca, sabe? Quando eu saio para ir embora, que eu tô viajando, ele chega e fala pra mãe dele, mamãe, mas agora só é nós dois, papai não vai voltar, né? Então, tipo, José Arthur pra mim é tudo, sabe? É a minha fonte de energia para estar lutando todos os dias. Cipó, obrigado. Valeu. Valeu, Wellington Cipó. Eu que agradeço. O pai do... Que era pra ser Arthur, rapaz. José Arthur. Mas é José Arthur. Valeu, até uma próxima e boa sorte nas corridas aí. Obrigado.